Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Na mensagem de hoje eu quero compartilhar com você o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo de número 17, que diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas ou das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus, glória a Jesus. Este é um louvor, é um cântico, é uma oração em forma de canto do profeta Abacuque, ele expressando a sua confiança no Senhor. Será que nós confiamos no Senhor? Porque depois do profeta fazer uma oração de tantos questionamentos no capítulo anteriores, quando ele vai questionar ao Senhor por quê? Apesar do pecado do povo de Deus, apesar da idolatria do povo que estava atolado na idolatria, no pecado de idolatria, dentre outros pecados que cheiravam mal às narinas do Senhor, o Senhor falava e o povo não se arrependia, o povo não obedecia, não se voltava ao Senhor. Foi quando o Senhor vai usar um povo, uma nação mais ímpia, cruel, para corrigir o seu próprio povo. Porque o seu povo estava rebelde e desobediente à sua voz. Então, o profeta Abacuque vai fazer uma oração, a princípio, questionando ao Senhor. Por quê? Ele não entendia por que o Senhor usava uma nação cruel, mais ímpia, para corrigir o seu povo. Foi quando o Senhor, então, ele responde ao profeta. Se você ler o livro do profeta Abacuque, você vai ver quando o profeta ele faz a sua oração questionando ao Senhor. E depois o Senhor responde à oração do profeta. E o capítulo 3 é uma oração de confiança. É o profeta clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor para que ele fizesse de novo, avivasse o povo. E ele termina demonstrando a sua confiança no Senhor. Ele termina dizendo: porquanto, todavia, oh aleluia, apesar de tudo isso, ainda que a figueira não floresça. Ainda, nós temos muitos aindas nas nossas vidas, na nossa vida. Muitos ainda. Ainda que isso aconteça, ainda que a porta se feche, ainda que a enfermidade bata na porta, ainda. Será que no meio desses ainda nós permaneceríamos firmes no Senhor, confiando no Senhor? Porque o profeta, quando ele entende que o Senhor nunca perdeu o controle e ele permanece no controle de todas as coisas, ele diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Você percebeu que ele foi dando vários exemplos, várias possibilidades? Pode faltar isso, pode faltar aquilo. Mesmo que falte isso, ainda que falte aquilo, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que os campos não produzam, mesmo que nos currais não hajam vacas. E ele fecha dizendo: todavia, ou seja, pode faltar tudo isso. A terra pode estar em seca por conta da rebeldia do povo.
Sabe por quê, querido? Porque antes do Senhor entrar com juízo, antes do Senhor exortar, antes do Senhor repreender, antes dele permitir o vale, antes dele permitir com que nós sejamos repreendidos pelo próprio inimigo, antes dele permitir com que venhamos cair nas mãos do inimigo, como aconteceu com o povo do Senhor, por conta da sua desobediência, por conta da sua rebeldia, por não se voltar ao Senhor, como aconteceu com o povo de Israel, o povo de Judá, Jerusalém, como aconteceu com o povo de Deus, em diversos momentos. Se você perceber, no Velho Testamento, por diversas vezes, o Senhor vai dizer em outros textos, em outros livros, em outras ocasiões, o Senhor vai dizer assim: e o povo tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Saía um rei, entrava outro. Saía um juiz, entrava outro. E a palavra não mudava. O povo se endireitava por um momento, mas depois o povo tornava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Quantas vezes o Senhor exorta, quantas vezes Ele fala, quantas vezes Ele mostra o caminho, quantas vezes Ele aconselha, quantas vezes. Mas muitas vezes a pessoa continua andando no mesmo caminho errado, cometendo as mesmas práticas pecaminosas aos olhos do Senhor, que te afastam da presença do Senhor. Eu tenho o costume de dizer que até a paciência de Deus tem limite. Percebe-se que por diversas vezes o Senhor vai exortar, o Senhor vai trazer uma palavra convidando o povo a um verdadeiro arrependimento. Em vários textos nós veremos isso. Crônicas, Ezequiel, Jeremias, Daniel, Isaías, diversos textos, nós veremos o Senhor conclamando o povo a um verdadeiro arrependimento. Samuel, mas no finalzinho do Velho Testamento, Amós, Abacuque, Ageu. Quantas vezes o Senhor vai usar de misericórdia para com o seu povo? Quantas vezes o Senhor vai ser misericordioso e perdoar o povo? Mas chega um momento que a paciência do Senhor, ela acaba. O Senhor entra com juízo. O Senhor permite com que um povo, uma nação ímpia, cruel, covarde, derrote o povo de Deus. Derrote os israelitas, o povo de Judá. Por quê? Porque o povo de Deus não quer ouvir a voz do Senhor. Não quer obedecer à voz do Senhor. Então, por diversas vezes, Ele vai permitir com que o mal venha, com que o mal ataque e ganhe a guerra. Lembra quando os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram também sacerdotes, e ao invés de darem o exemplo, pegavam aquilo que não era deles, mas pertencia a Deus. Pegava e comia o alimento que era consagrado ao Senhor e se prostituía. E aquilo estava cheirando mal às narinas do Senhor. O povo estava incomodado com aquilo e chegava até o sumo sacerdote Eli e reclamava, e Eli não fazia nada. A ponto do Senhor não mais querer falar com o sumo sacerdote Eli, e agora ele vai falar com Samuel. O Senhor sempre vai avisar antes. Ele sempre vai avisar antes. Se houver arrependimento, se houver humilhação, se o povo se voltar ao Senhor, o que ele disse para Salomão em 2 Crônicas 7,14, Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Entenda que há uma condição, querido. Deus não ouve a pecadores, mas se esse tal
reconhece o seu pecado e se humilha diante do Senhor, verdadeiramente se humilhando diante dele, aí sim o Senhor ouvirá, perdoará os seus pecados, sarará a sua terra. Você percebe que a única coisa que o Senhor quer de nós é obediência. É se voltar a Ele, não da boca para fora, mas do fundo da sua alma. Corpo, alma e espírito. Não adianta dizer com a sua boca, dizer que você é crente, que você é pregador, que você é um cantor, que você faz, que você... Não, querido, o Senhor quer ver atitudes. Obediência. Obediência. É o que Ele quer de nós, o que Ele disse para Saul, através da vida do profeta Samuel, quando Saul não obedece a palavra do Senhor, através da vida do profeta Samuel, ele não cumpriu a ordem do Senhor, e por fim de tudo que acontece, através da desobediência, o que Samuel diz para Saul: Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Quantos têm oferecido ao Senhor ofertas vãs, feitos sacrifícios de tolo? Querido, é melhor obedecer do que sacrificar uma oferta que não vai estar sendo recebida pelo Senhor por conta da desobediência. A oferta se torna imunda, se torna vã. Nós precisamos entender que o Senhor agrada daquele que obedece, daquele que se humilha, daquele que reconhece o seu pecado, daquele que reconhece a sua falha, que pede ao Senhor perdão, não da boca para fora, mas do fundo do seu coração, da sua alma. São estes que o Senhor procura, aqueles que se humilham debaixo da potente mão do Senhor. Ao seu tempo Ele te exaltará. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar, tem uma condição aí. No início desse versículo tem uma palavrinha, se. Sabe por quê? Porque o Senhor sabia que muitos ouviriam, escutariam, entrariam no ouvido, sairia pelo outro e não obedeceria a palavra do Senhor. E continuaria nas mesmas práticas de desobediência. Mas o Senhor chama um povo santo, um povo verdadeiro, um povo que se arrepende do pecado, um povo que se coloca diante do Senhor, um povo que entende que apesar das circunstâncias, que apesar das adversidades, que apesar do que está acontecendo no Brasil e no mundo, o Senhor nunca perdeu o controle da situação. Ele permanece no controle de todas as coisas, até quando as coisas não andam como eu quero, como você quer, como você sonha, como você planeja, ainda continua no controle do Senhor. Aleluia! É por isso que quando Abacuque entende que o Senhor, Ele sempre teve o controle de todas as coisas, Ele sempre esteve no controle, Ele sempre tem o controle e o domínio de todas as coisas na palma da sua mão. Nada foge do controle do Senhor. A tua vida, a tua casa, os teus filhos, o teu casamento, o teu marido, as tuas finanças, nada foge do controle do Senhor. E quando Abacuque entende que o que estava acontecendo com o povo dele era a mão do Senhor, era o juízo de Deus, era a forma com que o Senhor estava usando para que o povo se lembrasse que eles tinham um Deus, não que eles levantaram com as suas próprias mãos, que eles criaram e moldaram com as suas próprias mãos, mas um Deus que é vivo, que vive, que estava vivo naquela época e continua vivo nos dias de hoje, porque Ele é Deus, ontem, hoje e será eternamente. Entenda que o Senhor não perdeu o controle da tua vida, Ele não perdeu o controle da situação, da tua situação, do que está acontecendo ao teu redor, na tua casa, na tua família, no teu casamento. O que Ele quer de nós é obediência e confiança
Confia no Senhor. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, quando o profeta Abacuque entende que ele permanece no controle, que ele nunca perdeu o controle e que o que estava acontecendo com o povo, por mais amargo que fosse, era a mão do Senhor. Oh, aleluia! Nada acontece como nós queremos, querido. Acontece do jeito que o Senhor quer que aconteça. Aleluia! Nessa prova, nesse deserto, o Senhor quer te ensinar algo. Ele quer te dar uma experiência. Nesta prova, nesse deserto, você precisa despertar. Você precisa agir, tomar uma atitude. O Senhor quer falar com você. E quando o profeta Abacuque entende, ele ora esse finalzinho que eu amo tanto. Ainda que a figueira não floresça. Eu entendi, Senhor. Eu entendi. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas. Eu quero declarar com todas as minhas palavras, com todas as minhas forças: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você recebe esta palavra? Você recebe esta palavra sobre a tua vida? Ele não perde o controle de nada. Ele permanece no controle de todas as coisas, nos mínimos detalhes, até as maiores, os maiores detalhes, as coisas grandiosas. Ele não perde o controle de nada. Comece a declarar a tua confiança no Senhor. Comece a declarar que apesar de tudo que está acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família, você continua confiando nele. Você ainda continua depositando a tua confiança no Deus da tua salvação, porque ele não mudou e ele continua declarando: quem é esse Deus da minha salvação? São aqueles que o povo de Judá levantou para a sua própria adoração? Não! Jeová. Oh, aleluia! O meu Deus tem nome. Jeová. O Senhor é a minha força nesse deserto, nesse vale, nessa angústia, nessa prisão, no meio da enfermidade. Eu não sei o que está acontecendo com você na tua casa, mas o Senhor Jeová é a nossa força. Oh, aleluia! E Ele fará os nossos pés como os das servas, como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Você pode glorificar a Deus aí onde você está, porque o nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é a nossa força. Ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que nos fortalece, que nos revigora a nossa força. Ele é o nosso escudo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode glorificar a Deus aí onde você está? Glorifique ao Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso sustento. Ele não vai te deixar perecer sem que você veja cumprido as promessas dele na sua vida. Guarde essa palavra no teu coração, sem que você veja as promessas sendo cumpridas na sua vida. Mas o segredo é permanecer orando, obedecendo, se humilhando, se rasgando diante dele. É isso que ele procura. Há um coração humilde, há um coração contrito, não desprezarás, ó Deus. Amém. Medita nesta palavra. Medita, guarda na tábua do teu coração e medita nela dia e noite. E declare para o teu inimigo
para o teu acusador, para aquele que vem nos afrontar, declare que o nosso Redentor vive, que a nossa confiança está no Senhor, que pode acontecer o que for, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Senhor dos exércitos, que está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero orar por você. Pai, neste momento eu quero lhe apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã. Toma nas tuas mãos, Senhor, guarda, livra do mal, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, vai repreendendo toda obra maligna, tudo aquilo que não provém do Senhor, joga por terra agora em nome de Jesus, conceda a bênção, o livramento, a vitória sobre a vida dos teus filhos, renova as nossas forças físicas e espirituais, aumenta a nossa fé, segura nas nossas mãos, Senhor, para que nós não venhamos parar, retroceder, cair, em nome de Jesus, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que nos fortalece, mesmo quando parece que nada está acontecendo, o Senhor continua no controle de todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.